Pause 3S. Vamos mergulhar no mundo fascinante do desconhecido. O que são variáveis? No universo da matemática, as variáveis são como os personagens misteriosos de uma novela policial. São símbolos, geralmente letras, que representam um valor desconhecido. Pense nelas como espaços reservados para números que ainda não descobrimos. Digamos que temos a equação: x mais 5 é igual a 8. Aqui, o x é a nossa variável. É como uma caixa vazia esperando o número certo para preenchê-la. Para resolver essa equação, precisamos encontrar o número que, quando somado a 5, resulta em 8. As variáveis são ferramentas poderosas porque nos permitem fazer cálculos mesmo sem conhecer os valores exatos. Essa flexibilidade é o que torna a álgebra tão útil na resolução de problemas. Pause this. Variáveis em álgebra. A pedra fundamental das equações. A álgebra é como uma língua, e as variáveis são as palavras. Elas nos permitem expressar relações matemáticas usando equações e fórmulas. Ao manipular essas equações, podemos isolar as variáveis e encontrar seus valores. Vamos dar uma olhada em uma equação. 210 mais 3 é igual a 11. Nosso objetivo é descobrir o valor de x. Para fazer isso, podemos imaginar a equação como uma balança de pratos. Precisamos realizar as mesmas operações em ambos os lados da equação para manter o equilíbrio e isolar o x. Primeiro, subtraímos 3 de ambos os lados da equação, o que nos dá 2x é igual a 8. Em seguida, dividimos ambos os lados da equação por 2, o que resulta em x é igual a 4. As variáveis nos ajudam a dividir problemas complexos em etapas menores e mais gerenciáveis. Pause 3. Variáveis em estatística, decifrando o significado dos dados. A estatística envolve coletar, organizar e analisar dados. As variáveis desempenham um papel crucial nesse processo, pois representam as diferentes características ou atributos que queremos estudar. Imagine que queremos saber a altura média dos alunos de uma escola. A altura seria nossa variável e coletaríamos dados medindo a altura de cada aluno. Poderíamos então usar métodos estatísticos para calcular a altura média, ver como a altura varia e tirar conclusões a partir dos dados. As variáveis em estatística podem ser quantitativas, como altura, peso ou idade, ou qualitativas, como sexo, cor dos olhos ou disciplina favorita. Entender o tipo de variável é essencial para escolher as ferramentas estatísticas certas para analisar os dados de forma eficaz. Pause CSRS. Parte 4. Desvendando conexões nos dados. Variáveis independentes e dependentes. Em muitas pesquisas, estamos interessados em como uma variável afeta a outra. É aí que entram os conceitos de variáveis independentes e dependentes. Imagine um experimento em que estamos testando os efeitos de um novo fertilizante no crescimento de plantas. A quantidade de fertilizante usada é a variável independente, porque podemos controlá-la. A altura das plantas após um determinado tempo é a variável dependente, porque depende da quantidade de fertilizante utilizado. Ao controlar cuidadosamente a variável independente e observar as mudanças na variável dependente, podemos começar a entender as relações de causa e efeito. Essa compreensão é crucial em áreas como medicina, engenharia e economia. Pause 3S. Parte 5. Variáveis no mundo real, da física à economia. O poder das variáveis se estende muito além da sala de aula. Elas são ferramentas essenciais em inúmeras profissões, ajudando-nos a modelar e entender o mundo ao nosso redor. Na física, variáveis como velocidade, aceleração e força são usadas para descrever o movimento dos objetos. Engenheiros usam variáveis em equações para projetar pontes, edifícios e aviões. Economistas contam com variáveis para estudar o crescimento econômico, a inflação e as tendências do mercado. Estejamos cientes disso ou não, as variáveis estão presentes no nosso dia a dia. Desde calcular o custo das nossas compras no supermercado até prever o tempo, as variáveis são nossas companheiras silenciosas na tomada de decisões. Pause 3. Parte 6. O poder das variáveis. Uma linguagem universal. As variáveis são mais do que apenas letras ou símbolos em equações matemáticas.
são ferramentas poderosas que nos permitem expressar o desconhecido, explorar relações e dar sentido a dados complexos. Elas formam a base do pensamento algébrico e são a chave para uma compreensão profunda de diversas disciplinas. Como vimos, as variáveis são cruciais em álgebra, estatística, física, engenharia, economia e inúmeras outras áreas. Elas fornecem uma linguagem universal para descrever modelos, testar hipóteses e fazer previsões sobre o mundo ao nosso redor. Ao dominar o conceito de variáveis, abrimos a porta para uma compreensão mais profunda dos mecanismos complexos do universo.